Olá, Virgem! Seja muito bem-vindo à sua leitura para o mês de agosto. Mas antes de começar, eu quero deixar alguns recados importantes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe todas as próximas leituras e acompanha os novos conteúdos que eu publico por aqui. Também quero lembrar que esta é uma leitura geral, nem todas as mensagens vão conversar com todos da mesma forma, então pegue aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Outro ponto importante é que durante a leitura os papéis podem se inverter. Em alguns momentos, as cartas podem representar você, em outros, podem representar alguém importante na sua vida. Observe como essa energia se manifesta na sua realidade. E lembre-se, as previsões mostram tendências e possibilidades para o mês de agosto. Elas não representam uma sentença definitiva. As suas escolhas e a forma como você conduz a sua vida também influenciam os caminhos que se abrem diante de você. E agora vamos à sua leitura. Bom, Virgem, agosto chega trazendo uma sensação de lentidão. As cartas mostram um mês em que o tempo parece passar mais devagar. Existe pouca fluidez, como se alguma situação estivesse travando o seu caminho e, por consequência, fazendo tudo parecer mais lento. É uma energia de espera, de bloqueio, de suspensão. Talvez essa situação já venha acontecendo há algum tempo, mas ela parece se intensificar durante agosto. As cartas mostram que existe alguma coisa ocupando quase toda a sua atenção. Você entra em um verdadeiro hiperfoco. O problema deixa de ser apenas uma área da sua vida e passa a influenciar todas as outras. É como se o seu olhar permanecesse preso em um único ponto, e por isso o restante da vida perdesse espaço, perdesse importância, perdesse até o brilho. Alguns virginianos podem estar enfrentando limitações concretas, como questões físicas, questões emocionais, alguma situação que reduz o ritmo natural da vida e impede que tudo aconteça na velocidade desejada. Outros simplesmente se sentem emocionalmente travados, sem conseguir avançar, sem conseguir encontrar energia para seguir adiante. As cartas mostram também uma sensação de impotência, como se o problema tivesse crescido tanto que você começasse a acreditar que ele é maior do que a sua capacidade de resolvê-lo. E isso faz com que as outras áreas da vida também sejam afetadas, porque quando toda a sua atenção está concentrada em um único bloqueio, parece que o restante deixa de existir. Também aparece uma energia muito ligada ao acúmulo, como acúmulo de tarefas, de responsabilidades, de preocupações, de emoções e, para alguns, até um acúmulo dentro da própria casa ou da rotina. É como se muitas coisas tivessem sido deixadas para depois e agora tudo chegasse ao mesmo tempo. As cartas mostram que esse excesso começa a ganhar vida própria. Ele deixa de ser apenas uma lista de pendências e passa a influenciar diretamente a forma como você vive o seu dia a dia. Por isso, agosto pode trazer uma sensação constante de sobrecarga. Também vejo alguns virginianos vivendo uma situação curiosa. Quanto mais tentam se esconder, descansar ou simplesmente se afastar dos problemas, mais responsabilidades parecem surgir, com mais cobranças aparecendo, mais pessoas procurando você. É como se justamente quando você desejasse desaparecer por um instante, a vida colocasse ainda mais demandas sobre os seus ombros. Isso aumenta a sensação de que você virou o centro de tudo, o foco de todas as cobranças, o foco de todas as responsabilidades. Ao mesmo tempo, existe uma vontade muito grande de ir embora, de mudar completamente de cenário, de pegar o primeiro trem disponível e seguir em outra direção. Mas a realidade mostra que existem compromissos, existem responsabilidades, existem pessoas que dependem de você. E isso faz com que essa fuga permaneça apenas como um desejo. As cartas também mostram que talvez
você tenha imaginado um caminho muito diferente para este momento da sua vida. Provavelmente você desenhou outro cenário, outra realidade, outro ritmo, mas agosto convida você a olhar para aquilo que realmente está acontecendo agora, sem fugir, sem ignorar, sem permanecer preso apenas àquilo que não está funcionando, porque existe outro alerta importante nesta leitura. Além do bloqueio em si, também aparece uma certa dificuldade em mudar a abordagem. Alguns virginianos insistem no mesmo caminho, mesmo percebendo que ele não está produzindo resultado. É uma espécie de teimosia. Você encontra o obstáculo, insiste, encontra novamente, insiste outra vez, e em vez de procurar um caminho diferente para contornar a situação, talvez agosto esteja mostrando justamente isso. Nem sempre o problema precisa ser enfrentado da mesma maneira. Às vezes, a solução não está em insistir mais, está em mudar a estratégia, em aliviar a sobrecarga, em distribuir melhor as responsabilidades, em aceitar que algumas situações exigem uma abordagem completamente nova. No geral, esta primeira energia mostra um mês de pouca fluidez, muito acúmulo e um grande hiperfoco sobre aquilo que hoje parece limitar os seus movimentos, mas também traz um convite importante. Não permita que um único problema ocupe todo o espaço da sua vida, porque quando isso acontece, acabamos deixando de enxergar todas as outras possibilidades que ainda continuam existindo ao nosso redor. E agora vamos para as previsões do mês. A partir de agora, eu vou trazer os 3 principais acontecimentos que podem marcar o seu mês de agosto, mas antes quero lembrar de um detalhe importante. Esses acontecimentos não seguem uma ordem cronológica, eles podem acontecer em qualquer momento do mês. Além disso, por ser uma leitura geral, algumas pessoas podem vivenciar os 3 acontecimentos, outras apenas um ou dois, e algumas podem não se identificar com nenhum deles. As cartas mostram tendências e possibilidades para a energia de Virgem durante agosto, elas não representam uma sentença definitiva. Observe aquilo que fizer sentido para a sua realidade e utilize esta leitura como uma orientação para refletir sobre o seu momento. E agora vamos ao primeiro acontecimento. Bom, Virgem, este primeiro acontecimento concentra a atenção principalmente na sua casa, na sua família e nas questões ligadas ao seu núcleo familiar. As cartas mostram uma energia nebulosa. Existem situações que ainda permanecem sem uma solução clara. Alguns problemas podem surgir apenas durante agosto e serem passageiros. Mas também existe um grupo de virginianos que já vem enfrentando conflitos familiares há algum tempo. E essa energia tende a se intensificar durante este mês. São assuntos que permanecem girando em torno do mesmo problema, questões que ainda não encontraram um desfecho. Também podem aparecer cobranças, dívidas ou responsabilidades envolvendo patrimônio, moradia ou interesses familiares. Em alguns casos, essa energia pode representar conversas delicadas, discussões, desentendimentos ou assuntos antigos que voltam à tona e reacendem conflitos que pareciam adormecidos. O principal conselho desta previsão é agir com estratégia. As cartas mostram que este não é um momento para agir por impulso. Existe uma energia de provocação muito forte. Você pode sentir que está sendo testado, questionado, cobrado ou até atacado verbalmente. Mas responder no calor do momento tende apenas a aumentar ainda mais o conflito. Por isso, agosto pede inteligência emocional, mais cautela, mais paciência, mais capacidade de observar antes de agir. Em alguns momentos, o melhor posicionamento não será provar que você está certo. Será preservar a sua paz e proteger aquilo que realmente importa. Nem toda batalha precisa ser vencida através do confronto. Também aparece uma energia muito ligada aos interesses de várias pessoas.
principalmente quando falamos de família. Cada pessoa enxerga a situação a partir da própria perspectiva. Cada um protege aquilo que considera importante. E justamente por isso, os conflitos podem ganhar proporções maiores. Você estará olhando para os seus interesses, enquanto outra pessoa estará defendendo os dela. Isso não significa necessariamente que alguém esteja totalmente certo ou totalmente errado. Significa apenas que existem diferentes necessidades tentando ocupar o mesmo espaço. Por isso, tenha cuidado para não transformar uma situação passageira em um problema muito maior. E se você perceber que uma discussão está apenas alimentando mais desgaste, talvez seja melhor esperar o momento certo para retomá-la. As cartas também falam sobre malícia no bom sentido da palavra, ou seja, discernimento, saber a hora de falar, a hora de silenciar, a hora de agir e a hora de apenas observar. Nem toda provocação merece resposta, nem toda cobrança precisa ser enfrentada imediatamente. Às vezes, proteger a sua energia é muito mais inteligente do que tentar convencer alguém de que você tem razão. Então, durante agosto, procure agir com passos bem calculados. Pense antes de responder, observe antes de decidir, especialmente quando estiver lidando com assuntos familiares, patrimônio, responsabilidades compartilhadas ou interesses que envolvam várias pessoas ao mesmo tempo. Porque este primeiro acontecimento mostra que a inteligência e a prudência terão muito mais força do que qualquer outra reação impulsiva. Bom, este é o primeiro grande acontecimento do seu mês de agosto, Virgem. E agora vamos para o segundo acontecimento. Bom, Virgem, as cartas mostram a chegada de uma informação importante. Ela pode vir através de uma mensagem, de uma conversa, de um convite, ou até alguém que aparece trazendo um novo ponto de vista. O mais importante aqui não é exatamente o formato dessa informação, é de onde ela vem de fora. Ela não nasce dentro do ambiente em que você está vivendo. Ela chega através de alguém que observa a sua situação de uma perspectiva completamente diferente. Essa pessoa não está emocionalmente envolvida como você está. Ela não carrega o mesmo peso, não vive as mesmas limitações e justamente por isso consegue enxergar possibilidades que neste momento você não consegue perceber. Mais do que trazer essa informação, essa pessoa convida você a mudar de perspectiva. Ela convida você a se afastar um pouco daquilo que hoje ocupa todo o seu campo de visão, porque vimos desde o início da leitura que existe um hiperfoco muito grande sobre um problema. Você olha tanto para esse bloqueio que parece não existir mais nada além dele. Então, esse segundo acontecimento surge quase como um respiro, como alguém dizendo: vem um pouco para cá, Virgem, olha isso por outro ângulo, vamos sair um pouco desse lugar? Esse convite pode acontecer de muitas formas. Alguém pode chamar você para viajar, para passar alguns dias fora, para fazer um passeio ou simplesmente para mudar de ambiente por um tempo. Se esse convite aparecer, as cartas mostram que vale muito a pena aceitá-lo, porque o benefício não está apenas na viagem, está no afastamento, em sair, ainda que temporariamente, desse cenário que hoje consome tanta energia. Também vejo alguns virginianos recebendo oportunidades relacionadas a cursos, treinamentos ou experiências de aprendizado. Pode ser um curso rápido, um congresso, um encontro, um workshop ou qualquer outra atividade que faça você entrar em contato com pessoas, ideias e conhecimentos diferentes. Para quem possui uma prática religiosa ou espiritual, essa energia também pode representar um retiro, um encontro espiritual, um momento de recolhimento e conexão, mas esse retirar-se não precisa acontecer apenas dentro da religião. Ele pode acontecer através do lazer, das férias,
de uma viagem, de alguns dias longe da rotina, do simples fato de respirar novos ares, porque é justamente esse afastamento que permite enxergar a vida com mais clareza. As cartas mostram também que alguns virginianos podem receber férias ou já estar planejando esse período. Se for esse seu caso, aproveite. Não use esse tempo apenas para resolver pendências. Permita-se realmente descansar. Se alguém fez um convite para você passar alguns dias em outro lugar, talvez agora seja o momento de aceitar. Às vezes, basta mudar de ambiente por pouco tempo para perceber o quanto a mente também muda. Quando nos afastamos do problema, deixamos de enxergar apenas os detalhes e conseguimos observar o panorama completo. Também aparece uma orientação muito importante para quem está passando por questões de saúde ou qualquer situação que envolva tratamentos. Se esse for o seu caso, busque outras opiniões. Converse com outros especialistas. Procure novas informações. Não fique preso apenas a uma única perspectiva. As cartas mostram que conhecimento amplia possibilidades. Isso não significa desconfiar de tudo, mas significa permitir que outras visões complementem aquilo que você já sabe. Essa orientação vale também para qualquer outro problema da vida. Talvez o ambiente em que você vive hoje já não consiga oferecer as respostas que você procura. Por isso, agosto incentiva você a buscar referências fora do seu círculo habitual, com novas pessoas, novas ideias, novos aprendizados, porque às vezes o nosso mundo fica pequeno demais para o momento de crescimento que estamos vivendo. Também quero deixar uma reflexão importante. Se você estiver passando por um tratamento ou um período de mudanças, lembre-se de que alguns desconfortos são temporários. Um tratamento pode ser desconfortável, uma mudança de postura também, aprender a dizer não, criar limites, parar de aceitar determinadas situações. Tudo isso pode gerar conflitos no começo. Pode parecer mais difícil do que continuar fazendo tudo como sempre foi feito. Mas esse desconforto tem um propósito. Ele prepara você para uma vida mais leve no futuro. É muito diferente de permanecer em um sofrimento sem perspectiva de melhora. Aqui, o desconforto existe porque você está caminhando para um lugar melhor. E isso faz toda a diferença. No fim, este segundo acontecimento traz uma mensagem muito bonita. Você não precisa encontrar todas as respostas sozinho. Existe ajuda disponível, existe conhecimento disponível, existem pessoas capazes de ampliar a sua visão, mas será necessário aceitar esse convite, aceitar aprender, aceitar olhar para a vida por um ângulo diferente. Porque quando você faz isso, aquela carga que parecia impossível de carregar começa aos poucos a ficar mais leve. Esse é o verdadeiro presente desta previsão. Mais do que uma resposta pronta, agosto oferece novas perspectivas. E muitas vezes, uma nova perspectiva é exatamente aquilo que transforma toda uma realidade. Bom, este é o segundo grande acontecimento do seu mês. Bom, e agora vamos para o terceiro e último acontecimento marcante do seu mês. Bom, Virgem, esta previsão traz uma energia muito importante de clareza. Pode ser através de uma pessoa marcante, pode ser através de um profissional, pode ser através de uma situação específica ou simplesmente por uma percepção que muda completamente a forma como você enxerga aquilo que vem vivendo. É como se alguma peça finalmente se encaixasse. Desde o início da leitura, vimos uma energia muito intensa de bloqueios, excesso e estagnação, uma sensação de que o tempo não passa, de que você está sempre lidando com as mesmas questões, como se a vida tivesse ficado presa em um único ponto. Mas esta terceira previsão mostra justamente o motivo dessa repetição, porque toda repetição é um alerta. Quando alguma situação insiste em voltar, ela normalmente está tentando mostrar que existe algo que ainda precisa ser compreendido. Vou dar um exemplo.
Imagine alguém que começa a apresentar sempre os mesmos sintomas físicos. No início pode parecer algo sem importância, mas quando esses sintomas passam a se repetir com frequência, chega o momento de investigar, fazer exames, buscar um especialista, até que surge um diagnóstico. E esse diagnóstico não é o problema, é a explicação. Ele mostra que aquilo está acontecendo. Na vida acontece exatamente da mesma forma. Quando determinados conflitos se repetem, quando você vive sempre o mesmo tipo de desgaste, quando sente constantemente a mesma limitação, a repetição está apontando para alguma coisa que ainda precisa ser esclarecida. Por isso, agosto traz essa oportunidade de enxergar além do sintoma, não apenas perceber que existe um problema, mas compreender a sua origem. Também percebo que esta clareza nasce porque você começa a colocar em prática tudo aquilo que apareceu nas previsões anteriores. Primeiro, agir com mais cautela, depois, buscar novas perspectivas, aceitar ajuda, aprender, ouvir pessoas diferentes, buscar novos conhecimentos e agora, finalmente, organizar a própria vida. Porque existe uma palavra que resume muito bem esta terceira previsão: organização. Mas não estou falando apenas de organização da casa, estou falando de organização da vida, da rotina, dos horários, da alimentação, do descanso, das prioridades. Alguns virginianos são extremamente organizados por natureza, mas as cartas mostram que existe outro tipo de bagunça, uma bagunça invisível. Pode ser emocional, pode ser mental, ou simplesmente uma vida que acumulou responsabilidades demais. Às vezes, você é uma pessoa organizada, mas está vivendo em sistemas completamente desorganizados. Convive com pessoas desorganizadas, trabalha em ambientes caóticos ou assumiu responsabilidades que já ultrapassaram o seu limite. Tudo isso também desorganiza. Por isso, agosto convida você a reorganizar aquilo que realmente depende de você. Crie estratégias, planeje, construa uma rotina, porque quanto mais organizada estiver a sua estrutura, menos as situações passageiras conseguirão tirar você do eixo. Hoje, qualquer pequeno problema parece ganhar proporções enormes, e isso acontece porque você já está funcionando no limite. É como um relógio com pouca bateria. Ele ainda funciona, mas qualquer pequeno esforço que faz para completamente. O mesmo acontece com você. Se está dormindo mal, se está se alimentando mal, se não possui momento de descanso, se vive apenas resolvendo problemas, naturalmente a sua capacidade de lidar com novas dificuldades diminui. Por isso, esta leitura traz um conselho extremamente prático. Cuide do básico, organize os horários, respeite os momentos de descanso, alimente-se melhor, mantenha os tratamentos em dia. Se faz uso de medicação, siga corretamente as orientações, retome hábitos saudáveis, porque é justamente esse básico que vai devolver a sua força. Também existe uma reflexão muito importante. Talvez você esteja esperando que a vida se organize para depois conseguir se organizar, mas o movimento acontece ao contrário. Primeiro você fortalece a sua estrutura, depois consegue lidar melhor com tudo o que acontece ao seu redor. A empresa continuará tendo os interesses dela, a família continuará tendo os próprios conflitos, as pessoas continuarão vivendo as suas vidas, você não controla isso. O que você controla é a forma como responde a tudo isso. E essa resposta depende diretamente da sua condição física, emocional e mental. Lembre-se também de uma imagem muito conhecida. Dentro de um avião, em uma emergência, a orientação sempre é colocar primeiro a máscara de oxigênio em você, só depois ajudar quem está do seu lado. Porque se você perder as forças, não conseguirá ajudar ninguém. A sua vida está pedindo exatamente isso. Primeiro, fortaleça você, depois cuide do restante. Se existem pessoas que dependem de você, esse cuidado se torna ainda mais importante, porque quando você se fortalece, consegue sustentar melhor
quem está ao seu redor. Mas, quando tenta carregar tudo enquanto também se negligencia, acaba colocando todos em risco. As cartas também chamam a atenção para os excessos. Excesso de estresse, excesso de preocupação, excesso de responsabilidades, excesso de cobranças, até excessos relacionados à alimentação, ao descanso ou aos hábitos do dia a dia merecem atenção. Todo excesso, com o tempo, cobra um preço. Por isso, agosto pede equilíbrio. Não é um mês para grandes revoluções, é um mês para fortalecer a base, porque uma base sólida suporta melhor qualquer tempestade. No fim, esta previsão mostra que você possui muito mais capacidade do que imagina. O problema não é a falta de força, é que você está tentando funcionar carregando peso demais e com recursos de menos. Recupere a sua energia, fortaleça a sua rotina, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, organize aquilo que depende de você, o restante começará pouco a pouco a encontrar o próprio lugar. Bom, esse foi o terceiro grande acontecimento do seu mês de agosto. Bom, Virgem, e agora, para finalizar a sua leitura de agosto, eu quero deixar uma mensagem para você refletir durante todo este mês. Hoje vem uma energia muito especial para trazer essa mensagem. É uma energia de luz, uma luz que vem de muito longe, muito além da nossa compreensão. Ela não chega trazendo respostas prontas, mas uma pequena fagulha, uma centelha capaz de iluminar aquilo que neste momento parece escuro demais. Essas forças de luz são muito maiores do que a nossa condição humana consegue compreender. Elas são misteriosas, simbólicas, profundamente espirituais e às vezes basta uma pequena fagulha dessa luz para transformar completamente a forma como enxergamos a vida. Essa pequena luz chega até você para lembrar quem você é. Ela chega para fazer você voltar à sua própria origem, porque quando vivemos muito tempo mergulhados em limitações, preocupações e excessos, acabamos nos esquecendo da nossa essência. Mas ela nunca deixa de existir, apenas fica encoberta pelas circunstâncias. Então, vamos à sua mensagem. Virgem, você também é um peixe dourado. Você também é vitória. Você também tem o poder de ajustar a sua direção. Você também tem o poder de movimentar bem a sua vida. Você também possui magnetismo. Você também é muito importante. Você também é protagonista da sua história. Você também conduz a própria vida. Você também carrega em si a força da criação. Mas, ao mesmo tempo, você também é apenas um sonhador, alguém que caminha, que amadurece, que atravessa fases, e cada fase prepara você para a próxima. Neste momento existe um desejo muito grande de movimento, você quer que as coisas andem, quer que a vida avance, quer que tudo aconteça, mas parece que a vida ficou parada enquanto você continua tentando correr. É como alguém caminhando sobre uma esteira. Você faz força, se esforça, mas sente que continua exatamente no mesmo lugar. Só que existe uma diferença muito importante. Nem todo movimento é verdadeiro. Às vezes estamos apenas agitados, mas não estamos caminhando. Existe um chamado maior convidando você a voltar para a sua essência, porque quando você se conecta com essa luz que existe dentro de você, deixa de viver apenas condicionado pelas circunstâncias. Você percebe que é muito maior do que os problemas que enfrenta. O perigo é querer se movimentar apenas por ansiedade, querer agir porque não suporta mais esperar. Quando isso acontece, o movimento nasce da inquietação e não da consciência, e muitas vezes acaba interrompendo oportunidades antes mesmo que elas tenham tempo de florescer. A mente é extremamente poderosa, mas sem movimento consciente, ela passa a acreditar que é a dona da razão. Ela cria obstáculos antes do primeiro passo. Ela coloca poréns em tudo. Ela quer estabilidade absoluta. Ela quer que tudo esteja perfeito antes de agir. Só que a vida não funciona assim. Ela também é feita de mudanças, de instabilidades, de pessoas diferentes,
de interesses diferentes, você possui a sua individualidade, mas também existe a individualidade de todas as pessoas que caminham ao seu lado. Quando você coloca apenas o seu querer acima de tudo, acaba esquecendo que o outro também possui o próprio querer. Da mesma forma, quando vive apenas para satisfazer os interesses dos outros, também perde a própria direção. O equilíbrio está justamente em compreender que existe troca. Não é sobre ser servido pela vida, é sobre participar da construção dela. É servir com consciência e também receber aquilo que é compatível com seu valor. Quando você age dessa forma, amplia os horizontes. Você descobre que nunca existe apenas um único caminho. Sempre existem novas possibilidades, novas escolhas, novas oportunidades, e isso traz liberdade, porque você deixa de acreditar que depende apenas de uma única resposta para ser feliz. Você entende que existem oportunidades compatíveis com o seu verdadeiro valor. E quem reconhece o próprio valor deixa de aceitar qualquer coisa apenas por medo de perder oportunidades. Também existe um aprendizado muito importante sobre o tempo. Há momentos de esperar e há momentos de agir. Esperar não significa desistir, significa amadurecer, preparar-se, observar, porque uma única ação feita no momento certo produz muito mais resultado do que dezenas de ações feitas por ansiedade. Você já conquistou muitas coisas e ainda poderá conquistar muito mais. Mas existe uma verdade importante: nada permanece para sempre. As conquistas passam, as perdas também, as fases mudam. Por isso, não transforme as suas conquistas em prisões. Não tente segurar tudo o tempo inteiro. Aproveite aquilo que a vida coloca diante de você enquanto faz sentido. Saboreie as experiências, viva os bons momentos e, quando chegar a hora, desapegue, porque esse aprendizado prepara você para algo muito maior. A vida também prepara você através das escolhas. No começo, muitas vezes, você encontra opções que não são boas. Depois surgem opções apenas razoáveis. Você aprende, amadurece, refina os próprios critérios, fortalece o próprio valor, até que chega o momento em que começa a viver um sistema completamente diferente. Um sistema onde existem muitas boas opções. Você já não escolhe apenas porque está com urgência ou porque precisa matar a fome do momento. Você pode escolher. Você encontra pessoas melhores, experiências melhores, trabalhos melhores, relacionamentos melhores, ambientes melhores. Você entra em um sistema mais rico, mais próspero, mais harmonioso. Um sistema onde existe fluidez, onde existem possibilidades, onde você não precisa aceitar qualquer coisa, porque sabe que outras oportunidades compatíveis com o seu valor continuarão surgindo. E, nesse processo, você também se torna uma boa opção. O seu valor aumenta, a sua presença muda, a sua energia muda, e quando isso acontece, você começa a atrair pessoas, oportunidades e experiências compatíveis com esse novo valor. Mundos maiores, mundos mais saudáveis, experiências que dignificam você, experiências que permitem você viver com mais calma, sem urgência, sem precisar apenas sobreviver. Também lembre-se de uma coisa muito importante: o seu mundo influencia o mundo das outras pessoas. Quando você fortalece a si mesmo, fortalece também aqueles que caminham ao seu lado. Quando a sua luz está acesa, ela ilumina muito mais do que apenas a sua própria vida. Você talvez nem perceba, mas a sua presença faz diferença. A sua ausência também. Por isso, cuide de você, volte para a sua essência, reconecte-se com a sua própria luz. Você não é tão insignificante quanto às vezes acredita, também não precisa carregar o peso de achar que é responsável por tudo. Existe um ponto de equilíbrio entre essas duas percepções, e é justamente nele que a sua verdadeira força aparece. A sua luz faz falta, a sua contribuição faz falta. Quando você não está bem integrado à própria essência,
quem mais perde é você, mas o mundo ao seu redor também deixa de receber aquilo que só você pode oferecer. Então cuide de si, fortaleça a sua luz, permita que ela volte a ocupar espaço na sua vida, porque quando ela brilha, tudo ao seu redor encontra mais equilíbrio e, principalmente, você encontra novamente o caminho de volta para quem sempre foi. Bom, Virgem, essa foi a sua mensagem final para o mês de agosto. Espero de coração que ela tenha tocado você de alguma forma. E se essa leitura fez sentido para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal e faz com que essas mensagens alcancem cada vez mais pessoas. E me conta aqui nos comentários o que mais falou com você nessa leitura. Eu adoro acompanhar o que vocês compartilham por lá. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um grande abraço e eu espero você nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.